Bem-vindas! Hoje vamos falar sobre produtividade linear versus produtividade cíclica. E aí, o que será que é essa produtividade linear, né? Primeiro vamos entender o que é a linear para a gente entender o que é a cíclica. Vou convidar aqui geral para chegarem junto aqui no Instagram, dizer que eu também estou ao vivo no YouTube. Quem quiser chegar lá também pode ir para o YouTube. O link tá na bio do YouTube, tá? E assim, por que é tão importante a gente pensar um pouco sobre essa produtividade que é ensinada hoje pra gente, né? O que é essa produtividade linear? O que é essa produtividade linear? Essa produtividade que estão ensinando pra gente hoje, que é essa coisa de você dar conta de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, estar o tempo inteiro conectada, estar 24 horas por dia com essa necessidade de produzir o tempo todo, produzir com uma demanda que não respeita o teu emocional, que não respeita a tua vida, que não respeita o teu espaço. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente acaba, muitas vezes, sendo levado, principalmente nesse mundo moderno, principalmente depois da pandemia, que todo mundo veio muito forte para as redes sociais, tanto para trabalhar como para socializar, a gente acabou perdendo um pouco o limite, né? Perdendo a mão aí. E essa produtividade, ela começou a ser uma necessidade até de carência mesmo, né? De pegar um lugar mesmo carente nosso, para que a gente possa realizar coisas e nos sentir capazes de fazer as coisas. Então, assim, essa produtividade linear é a que é ensinada. É uma produtividade que não respeita o ciclo natural humano, não respeita o sentimento, não respeita o que está acontecendo na vida daquela pessoa, para além do trabalho, para além das exigências de produtividade que ela tem. Então, a produtividade linear, eles dizem, trabalhe enquanto os outros dormem, não importa o que você sente, não importa quem você é, não importa o que está acontecendo na tua vida, você tem que fazer as coisas, você tem que ir lá e fazer, não importa o que é que você está vivendo, apenas que você faça. Então, não importa como você está, se você está com dor de cabeça, se você está emocionalmente debilitada, apenas faça. Eu até compartilhei esses dias um post no Story de uma pessoa que eu vi falando sobre isso, assim, uma mulher do marketing digital, que eu até deixei de seguir, inclusive, ela comentando assim, se você terminou com o marido, se você tá com depressão, trabalhe. Se você tá se sentindo triste, se você tá com síndrome do pânico, trabalhe. E assim, gente, é bem delicado, né? A gente falar isso, assim, a gente gritar para o mundo que, trabalhe, fuja do que você está sentindo, não se respeite, não olhe para você, se esconda disso e vá. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Então, essa é a produtividade linear, que ela está focada no capital, ela está focada em girar, né, essa roda aí do capital, do mundo patriarcal, não está olhando para as nossas necessidades internas. Porque de onde vem linear, né? A energia vital, a energia da vida, ela é dividida em dois polos, que é a energia masculina e a energia feminina. Não estou falando aqui sobre gênero, não estou falando sobre órgão sexual, estou falando sobre a essência energética. Todos nós temos esses dois polos, energia feminina e energia masculina, tá? Então, assim, todos nós temos esses dois polos, toda a nossa vida é regida por esses dois polos, toda a organização do universo é regida por esses dois polos. Feminino, masculino, claro e escuro, bem e mal, luz e sombra. Então, tudo é dividido, nós estamos num plano dual, né? Então, o universo todo ele está dividido nesses dois planos, nessas duas energias. Então, assim, quando a gente para pensar um pouco sobre isso, a gente vê que o que foi que aconteceu com a nossa sociedade. O que acontece hoje nesse mundo moderno? A energia feminina, ela está pisoteada. Historicamente, nós perdemos o nosso lugar dentro da sociedade, culturalmente, nosso lugar de fala, nossa força pessoal como mulheres, né? Enfim, tem toda uma história aí que fala sobre isso. Antigamente, as mulheres elas tinham mais lugar de fala, a energia feminina era mais respeitada. O corpo da mulher, o gozo da mulher, o sangue da mulher era mais respeitado. E aí, com o tempo, com tudo que aconteceu, né, na sociedade, a gente foi perdendo esses espaços, perdendo esses lugares, e o nosso corpo, a nossa energia, ela
ela teve que se adequar, entre aspas, mas a gente teve que se adequar a esse novo movimento para ganhar espaço dentro da sociedade. E nessa necessidade de se adequar, a gente calou o nosso feminino, deixou o nosso masculino vir à tona, para que a gente pudesse ter fala, para que a gente pudesse alcançar os lugares que nós alcançamos hoje, dentro dos poderes judiciais, executivos, dentro da nossa própria família, do nosso trabalho, dentro de nós mesmos, como seres humanos, dentro da sociedade moderna. Então, assim, a gente teve que deixar o nosso masculino ser ressaltado para que nós pudéssemos estar dentro da sociedade moderna, da sociedade patriarcal, que é focada na energia masculina. As coisas estão mudando e o mundo está pedindo que a gente mude isso, né? Mude essa descompensação energética do feminino e do masculino. Tanto que nós passamos por uma pandemia, estamos passando por uma pandemia, e a pandemia foi, eu vejo, né, a minha percepção, foi um chamado da Terra para que a gente pudesse entrar nessa energia feminina, para que a gente pudesse entrar nessa força introspectiva de olhar para dentro de nós. Então, assim, é muito interessante a gente pensar por essa perspectiva para entender que o feminino, ele é essa introspecção, é essa caverna, é esse escuro, esse mistério. E é necessário. Você não consegue agir se você não consegue lidar com aquilo que está dentro de você, com os seus processos internos. E para isso, você tem que se conectar com o seu feminino. Então, o que acontece? A produtividade também entra dentro desse ponto. Quando a gente para pensar sobre a produtividade que é vendida hoje, que é divulgada hoje no marketing digital e em todos os campos, né, da internet, de tudo que a gente vê, essa produtividade já exatamente patriarcal, que nos exige esse não respeito à natureza, esse não respeito aos nossos sentimentos, aos nossos processos. Apenas que faça, faça e faça. Não importa o que está acontecendo com você, apenas faça. É uma pressão para que você produza o tempo todo. A gente está vivendo isso, essa pressão constante para produzir, para realizar. Tema maravilhoso, gratidão, gratidão, Suzy, gratidão, que bom que você gostou. Então, essa produtividade linear, ela nos é vendida, ela nos é imposta, na verdade, para todos. Porém, nós mulheres temos uma dificuldade muito maior de nos adequar a essa produtividade, tá? Então, o que acontece? A gente já tem vários fatores aí que geram medo, geram frustração, geram dor, geram um desconforto na mulher dentro dessa sociedade. Quando essa mulher se vê pressionada a estar dentro dessa produtividade linear, que é uma produtividade masculina, porque todas as pessoas, todos os seres são cíclicos, tá? Porém, a linearidade da realização, da ação, ela é masculina, tá? Ela é masculina. A linearidade da ação, ela é masculina. O homem, ele funciona 24 horas. O ciclo do homem é 24 horas. O ciclo da mulher é 28 dias. Entendem a diferença? Entendem a diferença? O homem, ele passa por um ciclo emocional de 24 horas. Ele dorme, acorda, ele está no outro dia. E o ciclo dele, ele passa por poucas transformações pela influência da lua, pela influência do que está acontecendo, né? Para eles é muito diferente. A forma que o homem pensa é muito mais linear do que a mulher. Apesar de... muito mais não, porque a mulher não é linear. A mulher não é linear. Então, assim, o homem, ele é cíclico. Isso eu tô querendo dizer. O homem, ele é cíclico, porém, a ciclicidade dele é 24 horas. Passa por 24 horas. Se renova em 24 horas. A nossa ciclicidade, ela passa por todo esse processo em 28 dias. E nós somos influenciadas pelos hormônios ainda. Pela lua, porque eles são influenciados pela lua, por tudo que está acontecendo na vida, né, no país, no planeta, no estado, na vida pessoal, eles são influenciados por tudo isso. Porém, nós mulheres somos influenciadas por tudo isso e pela mudança hormonal. Então, assim, nós somos completamente cíclicas. Então, nos adequar a essa produtividade é uma imensa falta de respeito. Imensa. Para nós mesmas. Então é muito difícil. Por isso que você vê muitas mulheres frustradas, né, se sentindo menores, porque não conseguem produzir como os homens produzem. E não vão conseguir. Porque a nossa forma de produzir, ela é diferente.
A nossa forma de realizar, de fazer as coisas acontecerem na nossa vida, ela é diferente, ela não é igual do homem, tá? Ela não é igual à forma como o homem produz, como o homem realiza. A nossa forma, ela é realmente diferente. Não precisa você estudar muito para descobrir isso, não. Basta você só observar um pouquinho que você vai entender, tá? Massa, Suzy, bem-vinda. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Como é que eu cheguei na produtividade cíclica, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de ter disciplina. E aí a gente tem que analisar o que é disciplina, o que é rotina, né? Porque todas essas definições a gente conhece a partir do que nos foi ensinado dentro de uma lógica, de um pensamento linear. Não foi dentro de um pensamento cíclico, tá? Estou falando aqui é dentro de um olhar cíclico da vida. Então, assim, eu sempre tive essa, entre aspas, dificuldade de lidar com rotina, de lidar com disciplina. Eu acreditava e repetia para todo mundo que eu não tinha disciplina e que eu odiava rotina. Eu sou artista por formação, né? Sou formada e graduada em teatro, em arte e educação, teatro. Passei 10 anos, mais de 10 anos da minha vida fazendo teatro, trabalhando com teatro, teatro de grupo, na rua, no hospital, como palhaço em hospital, no palco, enfim, vários campos aí da arte do teatro. E aí, assim, imagina, né, uma artista. Como é que um artista produz? Como é que é o processo de um artista? Então, assim, para mim, era muito louco me adequar a isso, né? Era muito louco eu seguir um padrão. Eu sempre fui empreendedora. Eu nunca tive um trabalho com um CLT. Na verdade, eu sempre fui empreendedora. Eu sempre empreendi dentro do teatro e em outras formas de empreendimento, enfim. Então, para mim, era muito real essa crença, né? De que eu não gostava de rotina e que eu não tinha disciplina. E aí, ok. Fui mãe em 2017, meu filho chegou, né? E aí, quando eu fui mãe, muitas coisas mudaram. Um pouco antes de ser mãe, eu já estava me distanciando um pouco mais da prática do teatro, né? Porque a gente nunca deixa de ser artista, ainda mais uma pessoa que é artista desde os 11 anos de idade, não tem como deixar. Então, um pouco antes de ser mãe, eu me afastei um pouco do teatro, me foquei mais nas terapias integrativas, no trabalho com a terapia integrativa, com a espiritualidade, com energia, enfim, nessa pesquisa com a mulher. E aí, engravidei, fui mãe, e logo depois que eu fui mãe, para mim, retomar o meu trabalho foi algo muito desafiador, sabe? Eu não conseguia me adequar. Eu não conseguia lidar com a rotina de cuidar do meu filho, de estar na casa, de trabalhar, de criar e tal. Então, tipo, isso para mim era muito complicado. Eu comecei a buscar conteúdos de produtividade, formas de produzir, formas de fazer, não sei o quê. E eu tentava colocar em prática e não conseguia. Para mim não dava certo, não funcionava. Porque eu não tinha disciplina, eu não tinha rotina. E aí, cara, era Deus nos acuda, né? É o Deus nos acuda. Até que eu já vinha com o processo dentro do Sagrado Feminino, estudando os ciclos da mulher. Já vinha já há um tempão, eu já estudo isso que há mais de 9 anos, há muito tempão, né? Então, assim, eu já vinha dentro desse processo de estudo, já tinha algumas formações, já estava bem profunda nesse processo com o feminino, com os ciclos femininos, com os processos do útero, enfim, já vinha nesse estudo. E aí eu disse, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a me observar e a entender como é a minha forma. Porque eu que vou produzir, é o meu corpo, né? Então, assim, como é que eu consigo colocar em prática, né? Produzir isso a partir de mim. Colocar em prática as minhas ideias, realizar os meus sonhos, a partir daquilo que eu sou. De como eu posso. O que é que eu posso fazer porque eu tenho? O que é que eu posso fazer com as possibilidades que eu tenho? E aí eu comecei a estudar sobre esse ciclo feminino, a entender como eu poderia produzir, quais eram os potenciais de cada fase, e como eu poderia entender melhor os meus ciclos emocionais, dentro dos meus ciclos menstruais, né, dentro do meu ciclo menstrual, e como eu poderia ver o potencial de cada fase para que eu pudesse realizar melhor as minhas coisas. Comecei a estudar isso, comecei a colocar em prática comigo, e funcionou tanto, gente, vocês não têm ideia, funcionou tanto, de um jeito, funcionou de um jeito que eu comecei a ensinar isso para outras mulheres, e isso começou a ganhar uma proporção muito grande, já que estou hoje falando sobre produtividade cíclica, né? Criei um método que chama o método Ione, já fiz algumas mentorias, já fiz algumas turmas em produtividade cíclica, ensinando mulheres a
produzirem melhor, a realizarem melhor, a aliar carreira com vida profissional através da produtividade cíclica, a se conhecerem, se conectarem com o seu feminino, para que realizem melhor os seus sonhos, né? Construam a sua história de forma mais consciente, de forma mais conectada com o propósito, com quem realmente são. Então, assim, quando isso explodiu, né? Inclusive, só fazer aqui uma parêntese. Dia 15 eu vou abrir um grupo de mentoria, tá? Na minha mentoria cíclica, que é a minha mentoria individual em produtividade cíclica, minha mentoria em grupo em produtividade cíclica. Vou abrir um grupo, tá? De mentoria em produtividade cíclica. Vão ser apenas 6 vagas, tá? Como é que funciona a mentoria? Só fazer aqui um parêntese para vocês. São 30 dias onde eu vou acompanhar essa mulher, essas mulheres, no caso, porque é em grupo, vai ter, nesses 30 dias, tem 4 encontros, 4 sessões, cada sessão de 3 a 4 horas, onde eu vou olhar a história de cada uma, observar a rotina de cada uma, falar, a gente vai pensar sobre a rotina, pensar o que deve mudar, falar sobre procrastinação, falar sobre hábito, mudar todas essas crenças, esses paradigmas do que nós aprendemos sobre hábito, sobre procrastinação, sobre disciplina, sobre rotina, porque o que a gente aprendeu foi dentro da perspectiva linear, não foi dentro de uma perspectiva cíclica, não foi dentro de uma perspectiva que ensina a olhar para os nossos ciclos internos, para o corpo como parte da natureza. Então, a gente passa aí 30 dias, tem 4 sessões bem completas falando sobre isso, mas um monte de coisa que eu vou divulgar, as outras coisas, os bônus, quais são, tem aulas extras, tem ainda bônus com aula com convidadas, aulas com convidadas, mas eu vou divulgar tudo dentro do grupo. Se você tem interesse em estar comigo nessa mentoria, em ser uma das mulheres que vai estar nessas 6 vagas comigo, participando desses 30 dias de mentoria direta, onde você vai estar em contato direto comigo, onde eu vou estar te acompanhando durante 30 dias de forma direta, observando o teu ciclo, te ajudando a entender o teu ciclo, te ajudando a compreender como você vai poder realizar melhor as coisas na sua vida através da produtividade cíclica. Fala comigo no direct, assim que terminar essa live, fala comigo no direct, que eu te mando o link do grupo VIP, tá? Eu te mando o link do grupo VIP pelo direct. Vou colocar também nos stories, tá? E aí, quem quiser, manda logo uma mensagem para mim no direct, para não perder tempo. Manda logo, que assim que acabar a live, eu te respondo lá e te mando o link do direct para você estar comigo no grupo VIP e poder ter a oportunidade de estar nessa mentoria, que é a mentoria cíclica. Então, a Juzi perguntou, Sara, fala um pouco sobre a assinatura mensal. Então, a assinatura mensal é um círculo de mulheres, tá? É outra coisa. A mentoria, como eu estava falando agora, ela é um processo bem ligado à produtividade cíclica, à conexão da mulher com o seu ciclo menstrual para que ela possa realizar melhor, possa fazer as coisas acontecerem, aliando carreira e aliando a vida pessoal, né? Então, a produtividade cíclica, a mentoria é algo muito mais profundo. Realmente é isso. A mentoria, gente, é muito mais profundo. Muito mais profundo. A mentoria é um processo profundo, onde eu vou me conectar com você, eu vou entrar na tua história, participar da tua vida durante esses 30 dias. Então, é uma coisa bem próxima. A comunidade, que é o meu círculo de mulheres, que é o assinatura, que a Josi está perguntando aqui. Essa possibilidade de assinatura é um círculo de mulheres, tá? Onde você entra dentro de uma plataforma e lá você já tem acesso a vários vídeos. Tem mais de 40 aulas lá já disponíveis sobre produtividade cíclica, sobre ciclo menstrual, sobre sagrado feminino, sobre terapia integrativa, sobre processo de autocuidado. Tem várias aulas lá já disponíveis para você assistir agora, na hora que você entrar. E também tem um encontro comigo por mês, que é o encontro do círculo, né? Que a gente se encontra, conversa, faz meditação, eu falo com cada uma. E esse encontro por mês sempre acontece ou na lua cheia ou na lua nova, tá? E aí sempre é um encontro por mês, que eu chamo de mentoria em grupo, né? Mas é um encontro onde a gente vai ter uma aula, eu levo um tema, a gente debate sobre esse tema, é muito divertido, a gente fica bem próxima, é muito legal. Tem mulheres assim de vários lugares do mundo. É muito bom, eu gosto muito, eu adoro o círculo de mulheres, né? Partilhar, conversar, e cada uma falar sobre a sua história, vira assim um grande processo terapêutico, é maravilhoso. A Márcia tá no círculo. Então, se você tem interesse no círculo, tem o link lá na bio, tá? A mentoria tem que falar comigo no direct para receber o link direto,
para receber o link direto. Para estar comigo na mentoria, tem que falar comigo no direct. Para entrar no círculo de mulheres, no meu círculo de mulheres, que é a minha comunidade, que é o Círculo da Terra, tem o link na bio. Agora, voltando aqui para o tema. E aí, gente, quando eu comecei a colocar em prática, né, e começou a dar muito certo para mim, eu consegui realizar muito mais coisas na minha vida, consegui colocar para frente os meus projetos e me sentir muito mais, assim, empoderada daquilo que eu queria realizar. Quando isso ficou, assim, mais forte para mim, né, isso começou a expandir de uma forma que eu comecei a trabalhar com mentorias, comecei a auxiliar mulheres diretamente com seus processos de produtividade, realização, mulheres, para que as mulheres se sentissem mais confiantes, né, em realizar aquilo que querem a partir do seu sagrado feminino, a partir do seu poder como mulheres. Então, foi muito forte para mim. E aqui estou, né? Criei o método Ione, que é um método de produtividade cíclica. Então, para mim, faz muito sentido. Mas, Sara, me explica o que é a produtividade cíclica. Produtividade cíclica é o respeito aos nossos limites. É você observar o seu ciclo interno, seu ciclo menstrual, seu ciclo emocional, e perceber dentro dessa observação, quais são os seus potenciais? O que acontece? Dentro dessa sociedade linear, dentro dessa produtividade linear que a gente conhece, nós estamos acostumadas, a gente foi ensinada a olhar para as nossas vulnerabilidades, tá? Então, assim, quais são as nossas vulnerabilidades? Ah, você é instável. Ah, você fica grávida. Ah, você tem TPM. Ah, Sara, ficar grávida é vulnerabilidade? Para a sociedade é, né? Para a sociedade é. Fique grávida, tenha filho e tente arrumar um emprego, para você ver como é vulnerabilidade para a sociedade, tá? Não é para mim, tá? Não é para mim, é para a sociedade patriarcal e linear. Porque isso atrapalha o quê? A ideia de produzir sem parar. A ideia do faça, 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 faça. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre uma produtividade que respeita os limites e olha para as potencialidades da pessoa. Então, eu vou conhecer o meu corpo, eu vou conhecer o meu ciclo, eu vou me conectar com o meu feminino, e a partir dessa conexão, eu vou realizar melhor. Eu vou colocar em prática, de forma mais coerente, aquilo que eu sei fazer. E aí, por que eu realizo melhor quando eu me conecto e quando eu faço tudo a partir da produtividade cíclica? Por que as coisas funcionam mais? Porque eu começo a entender que, na verdade, o corpo da mulher, ele funciona... Ai, meu Deus, o que é isso? O corpo da mulher, ele funciona a partir de duas polaridades, tá? Muito fortes. Nós temos o ciclo menstrual, né? No ciclo menstrual, nós temos 4 fases desse ciclo menstrual. Temos a fase menstrual, a fase pré-ovulatória, a fase ovulatória, a fase pré-menstrual. Isso. Então, assim, essas 4 fases, elas se subdividem em 2 tempos. Nós temos o primeiro tempo do ciclo da mulher, que é a pré-ovulatória e a ovulatória, onde nós estamos mais comunicativas, mais produtivas, mais realizadoras, mais para o mundo. Nós estamos mais externas. E temos as outras 2 fases, que é a pré-menstrual e a menstrual, onde nós estamos mais internas. Nós estamos mais focadas em uma reflexão, em olhar para dentro de nós. Então, vejam bem, se eu entendo isso, se eu entendo que nessas 2 primeiras fases eu vou estar mais comunicativa, eu vou estar mais aberta, eu vou estar mais para o mundo, eu já posso organizar toda a minha vida para realizar coisas mais nessa fase aqui. O que for possível, né, gente? Não é uma coisa absurda, o que for possível. E se eu entendo que nessas 2 últimas fases eu vou estar mais silenciosa, mais focada, mais colocando limites, eu já vou organizar a minha vida para que as coisas que eu preciso estar mais focada, mais silenciosa, sejam feitas aqui. Então, entendam como é que funciona. Eu organizo a minha vida observando o meu corpo. Não parece ser mais lógico? Para mim, parece ser mais lógico. Para mim, parece fazer muito mais sentido. Faz muito sentido, né? Então, assim, eu entendo que eu não preciso desrespeitar a minha natureza. Eu preciso trabalhar com a minha natureza. Eu não preciso ultrapassar os meus limites. Eu preciso conhecer os meus limites e entender para onde é que eu posso ir a partir dos meus limites, a partir daquilo que eu consigo, para que aos poucos eu possa ultrapassar, para que aos poucos eu possa ganhar espaço. Não é sair da zona de conforto. Ninguém sai da zona de conforto, a gente expande a zona de conforto. Porque se eu saio da zona de conforto,
né? É algo muito brusco, sabe? Quando a gente, assim, ó, quando a gente sai da zona de conforto, isso é uma coisa mais absurda que eu já escutei. Saia da zona de conforto. Se você sai da zona de conforto, você vai pro extremo. Entendeu? Por que tem gente que quer ser vegetariano, aí quer sair da zona de conforto, de comer carne, aí vira vegetariano do dia pra noite. Acordei e sou vegetariano. Sou vegano, pronto, acordei e sou vegano. Aí só vegano. Vai pro extremo. Começa a querer convencer todo mundo. Vai pronto, vegano. Extremo. Foi de uma vez, ele rasgou a zona de conforto. Ele não saiu, ele chutou a porta da zona de conforto. Agora sim, o que é expandir a zona de conforto? Quero ser vegano. Vou primeiro virar vegetariano. Vamos aos poucos, 2 vezes por semana, eu vou comer um pouco mais aqui, comidas sem animais. Aí passei um mês, no outro mês eu vou, ou seja, eu estou expandindo a minha zona de conforto. Quando eu virar vegano, vai ser outra zona de conforto, vocês entendem? Quando eu me transformar em uma pessoa vegana, vai ser outra zona de conforto. E aí? Então a questão não é sair, é expandir. Quando eu expando, eu respeito os meus limites, entende? Quando eu expando, eu respeito os meus limites. Quando eu saio, quando eu chuto o pau da barraca, né? Quando eu saio uma vez, eu tô indo pro extremo. Eu tô rasgando algo que talvez possa não ser tão bom para mim mentalmente, a minha saúde mental. Então, assim, é preciso respeitar o tempo de cada coisa. Produtividade cíclica é olhar para a vida humana, olhar para o seu corpo como se você fosse uma plantinha, que tem várias fases, né? Que tem vários processos ali acontecendo para que ela floresça, para que uma árvore, para que ela dê frutos, para que as folhas caiam, depois novas folhas cheguem. Existe um processo. Até coloquei um post sobre isso ontem. Um texto sobre isso ontem, né? O dia que você planta a semente não é o dia que você come o fruto. O dia que você coloca a semente na terra não é o mesmo dia que você pega a fruta e come. Apesar de que na semente já tem todo o princípio ativo, já está todo o poder daquela árvore. A árvore já existe na semente, entende? A árvore já existe na semente, mas ela ainda não é árvore. Ela vai precisar passar por todo o processo. Ela ainda vai passar pelo processo de florescer, de despertar, de crescer, de passar por todas as intempéries de cada fase, para que ela possa florescer. Então, olha a quantidade de fase, cara. E a gente quer produzir a vida inteira em 24 horas, né? A gente quer olhar para fazer tudo em 24 horas. Assim, ó, pá, agora. Só que não é assim. Não é assim. Então, a produtividade cíclica é onde a gente aprende a respeitar a nossa natureza, a produzir a partir daquilo que nós somos. Não é deixar de fazer o que tem que ser feito. Pelo contrário. Pelo contrário, o que precisa ser feito, nós somos adultos, tá? Nós temos boletos para pagar, temos vida, temos, enfim. Realidade. Então, assim, não é deixar de fazer as coisas, é fazer o que tem que ser feito, respeitando seus limites, respirando no processo, observando a experiência, dando pausas, observando quem você é dentro do processo, aonde você pode estar, o que você pode mudar, entendeu? Então, assim, é respeitar o processo, respeitar o que você está vivendo, o tempo de cada coisa e ir sentindo a partir da sua natureza, certo? Como é que a gente mede, Sara, essa produtividade cíclica? Como é que a gente se organiza? Você precisa conhecer o seu ciclo menstrual, você precisa observar como tá. Gente, até a temperatura do lugar que você mora vai influenciar na tua produtividade. Entendeu? O teu sono vai influenciar. As tuas relações vão influenciar. Então, uma coisa, ela não tá distante da outra. As coisas, elas não são separadas, entende? As coisas, elas são completamente integradas. E entender isso, cara, é assim, muda tudo. Quando eu entendo que tá tudo integrado, sabe? Quando eu entendo que tá tudo conectado. Deixa eu ver aqui. Mais uma coisa que eu tinha colocado para falar para vocês. Então, assim, quando a gente pensa sobre a produtividade cíclica, a gente entende que a gente precisa se julgar menos e fazer o que precisa ser feito, né? Que a constância é melhor do que apagar incêndio, melhor do que sufoco. Porque o que acontece? Você está tão cansada que o seu cérebro te leva a procrastinar. Porque você está cansada, você não quer mais continuar ali, né, 24 horas tentando produzir, tentando realizar. Porque seu cérebro está cansado, ele te leva para quê? Ele te leva para
a procrastinação, para descansar. A procrastinação é isso, gente, sabe? A grande maioria das vezes, a não ser as pessoas que são viciadas, porque existem pessoas que são viciadas em procrastinar. Mas procrastinar é algo natural do ser humano. Quando o cérebro percebe que nós estamos cansados demais, nós precisamos de descanso, que aquilo está gastando muita energia, você é levado naturalmente a fazer algo que seja mais leve, que te relaxe, que te dê prazer. Então, isso é completamente natural. Isso não quer dizer que porque é natural tem que ser feito, não, tá? Estou só explicando que é natural, que você não é um monstro, um ET, porque você procrastina. Todas as pessoas procrastinam. Aquele influencer, aquele case ali do marketing digital, a galera do marketing digital, eles também procrastinam, só para dizer para vocês. Todos procrastinam, todas as pessoas procrastinam, porque isso é natural, isso é humano. Você não pode viciar nisso, né? Porque quando você vicia, você está deixando sempre para amanhã, aí vem autossabotagem, você vai ficar sempre apagando incêndio, porque você não vai se organizar, e você vai ficar sempre se frustrando, é uma frustração em cima da outra. E aí, isso é porque você está pensando e querendo se obrigar a estar dentro dessa produtividade linear. Você não está observando a sua natureza, você não está entendendo o que está acontecendo, por que você está vivendo aquilo. A gente fica muito no externo. Saiam do externo e comecem a olhar para dentro de vocês, entendeu? Comecem a olhar para dentro de vocês. O que está acontecendo aqui dentro? Por que eu não estou conseguindo fazer isso? Por quê? Qual é a questão? Né? A gente fica muito assim, será que é por causa de fulano? Será que é por causa de tal coisa? Será que é por causa do que? Será? É por causa disso, é por causa daquilo, tudo aqui fora. Quando a gente vai produzir de forma cíclica, a gente vai olhar para dentro. A gente vai olhar o que está acontecendo dentro. Não é o que está fora, não é o que está fora que está me influenciando naquilo, né? Na minha dificuldade de produzir. É o que está dentro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. O ato de produzir, o ato de realizar as coisas que você quer, de colocar em prática as coisas que você quer, vem de dentro para fora. Não vem de fora para dentro. Coloquem isso na cabeça de vocês. Nada que você faz na sua vida vai ser algo que vai vir de fora para dentro. Todos os processos humanos, eles acontecem assim, né? De dentro para fora, tá? Então, deixa eu ver o que mais. Eu coloquei uma coisa importante assim. Sara, já me perguntaram isso. Sara, como viver essa produtividade cíclica sendo CLT? Né? Porque eu sou empreendedora, e tem muitas mulheres que me seguem e são empreendedoras. E aí, como eu posso viver isso sendo CLT? Trabalhando em um emprego formal, né? Então, você pode conhecer o seu ciclo, entender, começar a observar o seu ciclo, entender como ele acontece, como são as suas emoções, quais são os seus padrões. E quando eu entendo os meus padrões, eu entendo onde é que eu estou repetindo as coisas. Quais são os ciclos que eu estou andando, como uma ratoeira, né? Então, assim, quais são os ciclos que eu estou andando, o que é que eu estou repetindo, o que é que o meu corpo está me dizendo, o que é que eu preciso resolver. Então, assim, entender os seus ciclos é a primeira coisa. Entender seu ciclo emocional e menstrual, primeira coisa. Segunda coisa, reposicione as tarefas possíveis. Quais são as tarefas possíveis que você precisa reposicionar para que as coisas mudem, para que você produza melhor? Dentro da tua realidade, dentro do que é possível para você. Quais são as tarefas possíveis? E aí? Aí você vai ver isso. Dentro do que você trabalha, no seu emprego CLT, o que é que você faz que você vai realizar melhor em cada fase? Ou se você precisa realizar aquilo em determinada fase, como é que aquela fase pode te auxiliar? Exemplo, eu trabalho no escritório de jornalismo. Estou na fase menstrual, né? E tenho que escrever um texto, mas eu estou muito cansada para escrever esse texto. Estou muito querendo ficar deitada, querendo ficar quietinha, mas a fase menstrual, ela me dá muita intuição, ela abre muito a minha mente para a intuitividade, porque é a fase mais espiritual, mais intuitiva que nós temos. Então, como é que eu vou fazer isso dentro dessa fase que eu tô cansada? Eu vou silenciar e sentir sobre o que eu quero falar. E se eu tiver um tema que eu tiver a obrigação de escrever, eu vou pensar sobre aquele tema e trazer a minha sensibilidade à tona para falar sobre aquele tema. Vocês estão vendo que eu estou usando o potencial dessa fase para realizar algo que eu tenho a obrigação de realizar. Né? Precisa ser feito. Agora eu estou usando o potencial dessa fase. Entendeu? Se eu estivesse na ovulatória, o que eu ia fazer? Eu ia conversar com pessoas para me darem ideias, porque eu estou comunicativa. Mas na menstrual eu não estou comunicativa, eu estou silenciosa. Então eu vou utilizar a minha intuição.
as minhas percepções sutis para falar sobre aquilo. Então, eu estou utilizando todos esses componentes do meu ciclo, né, do meu feminino, a favor daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero realizar. Deu para entender, gente? Faz sentido para vocês? Falem aqui para mim, o que vocês estão achando? Quais são as dúvidas que estão surgindo? A live vai ficar salva assim, tá? Eu li suas publicações sobre nos respeitar os nossos limites. Esse mês senti que consegui controlar minha TPM sem deixar ela me derrubar. Ai, que coisa boa. Que ótimo. Falem aí o que vocês estão achando, se está fazendo sentido. E aí, para finalizar, enquanto vocês respondem aí, eu quero falar sobre tempo. Tem tudo a ver com a ciclicidade, né? Tudo a ver com a produtividade cíclica. Porque quando a gente olha para a vida de forma linear e a gente pensa sobre o tempo de forma linear, a gente está pensando sobre o tempo em 24 horas. Então, sempre vai dar a sensação de que eu não tenho tempo, tá? Sempre vai dar a sensação de que eu não tenho tempo. Mas, se você olha para a vida e olha para o tempo de forma circular, eu entendo que o final do dia, ele não é o final do dia, ele é o começo de um novo dia. Então, eu estou olhando a vida e olhando o tempo de forma circular. Então, tá tudo bem se a determinada atividade eu não conseguir realizar e eu deixar para o outro dia, porque o outro dia o círculo continua, o tempo continua. Então, isso traz muito mais tranquilidade, sabe? Eu faço muito isso, assim, às vezes quando eu não consigo, as tarefas do dia que eu não consigo realizar, eu vou colocando para outro dia. E aí, muitas vezes acontece de uma tarefa ficar pulando, assim, a semana inteira. Quando isso acontece, eu paro e observo por que eu estou tendo dificuldade de realizar aquela tarefa. O que está me impedindo de realizar aquela tarefa? Será que eu quero fazer ela mesmo? Será que tem alguma coisa que está me pedindo? Alguma coisa impedindo? Será que é emocional? Será que é alguma dificuldade, enfim, pessoal? O que é que está me fazendo não realizar aquela tarefa? Se eu entender o que é, eu mudo aquilo, modifico aquilo para realizar. Se não, eu deixo ela para o próximo ciclo. Lembram que eu falei no começo da live que os homens, eles realizam, o ciclo deles é 24 horas, o nosso é 28 dias? Então, gente, a gente precisa entender isso de uma forma tão absurda e começar a planejar a nossa vida por ciclos. Ah, Sara, quer dizer que eu não posso sonhar a longo prazo, só de 28 dias? Não é isso. Sonhar você pode. Agora as pessoas querem realizar tudo em uma semana. Aí elas ficam frustradas. Porque não tem como. É tipo aquele meme, não tem como. Não dá. Então, assim, observem a vida de vocês e tentem colocar em prática as coisas em um ciclo, em 28, 30 dias. Coloquem em prática as coisas que vocês querem em 28, 30 dias. Isso, gente, muda muito, cara. Muda muito. Se eu organizo a minha vida e organizo a forma como eu realizo para 28 e 28 dias, para 30 e 30 dias, é muito mais fácil, porque a minha vida, o meu ciclo interno, ele se movimenta nesse tempo. Entendeu? Então, assim, se eu não conseguir realizar uma coisa hoje, eu tenho até o final do ciclo para realizar. Até o final. Se eu não conseguir realizar até o final do ciclo, vai para outro ciclo. Se ficar pulando de ciclo em ciclo, é porque não é para fazer agora, mano. Passa, bota na gaveta aí e libera. É isso, sabe? É você colocar o pé no chão e entender como é para você. Quem é você produzindo? Quem é você realizando? Como é rotina para você? Como é disciplina para você? Nós não somos pessoas iguais. A forma como eu realizo, como eu produzo, não é a forma que você produz. A minha disciplina não é igual à sua disciplina. Nós temos histórias diferentes, corpos diferentes, somos pessoas diferentes. Então não tem como. Não tem como. A forma como eu aprendo não é igual à forma que você aprende. Entendeu? A questão toda é que a gente foi ensinado na escola que todas as pessoas precisam aprender no mesmo tempo. Elas precisam aprender de um jeito, num ritmo, onde em determinado momento elas vão fazer uma prova e elas precisam já saber sobre aquele conteúdo. Porque todo mundo tem que aprender no mesmo tempo. Mas não é assim. Na prática, não é assim. Entendeu? Então, o resto da vida também não é assim. As pessoas não são iguais. A gente não produz de forma igual, não realiza de forma igual, não pensa de forma igual, não sente de forma igual. Todo mundo é diferente. Então, pare de comparar a sua produtividade com a produtividade de outra pessoa. Pare de comparar a sua disciplina com a disciplina de outra pessoa. Eu não estou aqui ensinando sobre produtividade para que vocês repitam o que eu faço.
Eu estou ensinando um método para que vocês coloquem na vida de vocês e entendam como vocês façam. Como vocês fazem. Entendeu? Então, não é repetir igual a Sara. É entender como a Sara entendeu e fazer do seu jeito. Entender a partir da tua vida, porque a tua vida ela é diferente da minha. O local onde você mora é diferente do meu. Eu moro no Ceará, em Fortaleza. A gente tem um sol para cada cabeça aqui, um sol para cada um. Então, assim, é uma cidade quente, tem outra forma de realizar, tem outra energia. Então, como é? Porque isso influencia. A cidade que você mora, o tempo da cidade que você mora, tudo influencia, gente. Tudo influencia. O que está acontecendo no planeta, a pandemia, tudo influencia. Não tem como. Parem de querer ser os ETs perfeitos. Isso aí é bobagem da internet, cara. Não existe isso. Todo mundo está em processo, principalmente no momento desse pandêmico da sociedade, onde está todo mundo passando por várias coisas, né? Então, vamos ter consciência sobre isso. Querem perguntar alguma coisa? Esse é o momento que a gente está finalizando a live. Querem perguntar? Perguntem aí. Vou dar um tempinho. Eu também estou aprendendo muito sobre meus limites. Tudo bem se eu não der conta de tudo hoje? Com certeza, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Isso daí é o que eu mais repito para mim. Tudo bem. Então, produtividade cíclica é encontrar o seu fluxo. O seu fluxo dentro da sua natureza. Quem você é dentro da sua natureza, da sua forma de produzir. Dentro do meu método, eu defini os arquétipos da produtividade, né? Eu defini, dentro do meu método, na mentoria, eu ensino os arquétipos da produtividade e eu mostro as formas diferentes dentro de 4 arquétipos que as mulheres podem produzir. Então, tem a sensorial, tem a imagética, tem a metódica. Então, você vai entendendo esses arquétipos, entendendo como você produz melhor, né? E aí, é isso, entender como é a sua forma de produzir ajuda muito, sabe? Ajuda muito, porque você vai respeitar a sua natureza. Então, assim, se você quiser estar comigo na mentoria, tem que falar comigo no direct, tá? Tem que falar comigo no direct para poder mandar o link do grupo VIP. Gente, vão ser somente 6 vagas para essa mentoria. É um acompanhamento exclusivo. Vejam bem, 6 vagas. Eu vou realmente me conectar com cada mulher, né? Me conectar com cada mulher, observar o processo de cada mulher, para poder realmente conseguir atuar na rotina, na mudança de vida de cada mulher, tá? Então, assim, como é um processo muito exclusivo, né, um processo onde eu vou realmente me conectar com cada mulher, é um processo mais demorado, são 30 dias. Tem muito conteúdo, tem muita aula, muita coisa. Então, assim, preciso que as mulheres que quiserem estar comigo, falem comigo agora no direct, tá? Falem agora no direct, que eu vou mandar o link do grupo para vocês entrarem, tá bom? A live tá maravilhosa, mas preciso ir dar mentoria. Depois assiste o final gravado. Gratidão pela sua entrega. Gratidão, querida. Gente, gratidão. Bom dia para vocês. Um dia lindo e abençoado. Que nós possamos respeitar a nossa